E a gente sabe que o Breno, né, ele sempre fala, né, Daphne, que ele aprecia mais os cachorros do que os seres humanos, né? Depois que ele conhece. Quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu gosto dos cachorros. É isso aí. Bom dia, gente. Valeu. Abraço. Eu Tchau, super tchau. votaria no cachorro do Breno para ser presidente da República no lugar do Flávio. Mas ainda bem a gente tem o Lula ainda aí. E aí, Breno, queria comentar com você, que era o meu assunto aqui com o Léo, a queda do Flávio, né? Ainda com alguma resiliência, o que nos, digamos assim, não a você, porque você tinha falado disso na semana passada, que o Flávio não estava morto, mas ainda ali mantendo um pouco de gordura para queimar, como disse a Daiane. Na sexta-feira saiu o Datafolha, hoje saiu a pesquisa Nexus, o Lula vence no primeiro turno e no segundo turno, apontando essa nova pesquisa BTG Nexus, mostra que o Lula está na frente de todos os cenários para 2026, mas queria que você falasse um pouco, né, como é que você vê essa resiliência do Flávio, e depois a gente fala um pouquinho da ida do Flávio para os Estados Unidos. Olha, há uma mudança de conjuntura eleitoral. O presidente Lula, há 2 semanas atrás, estava numa situação precária, uma situação de defensiva. O cenário atual é um cenário no qual o presidente Lula recupera a dianteira e recupera uma certa tranquilidade, embora a gente saiba que as eleições serão muito difíceis, né? Então, há uma mudança muito positiva para o presidente Lula. Isso tem que ser destacado por dois fatores fundamentais. Um fator, a melhoria, embora moderada, da popularidade do seu governo. Isso é um fator importante. O outro fator foi o recuo de Flávio Bolsonaro. Embora esse recuo não tenha sido acompanhado de um crescimento de intenções de votos no presidente, o recuo de Flávio Bolsonaro abriu uma certa diferença, tanto no primeiro quanto no segundo turno, em favor do presidente incumbente. Então, esses dois fatores criaram uma nova conjuntura eleitoral mais positiva para o presidente Lula. Esse é o elemento principal, creio eu, a ser destacado na análise. O segundo elemento, já respondendo diretamente à tua pergunta, é sobre a resiliência do bolsonarismo. Veja, eu vou recorrer novamente, eu fiz, acho que na semana passada, ao conceito criado pelo Felipe Nunes e pelo Thomas Trauman no livro que escreveram acerca do processo político atual no Brasil. Há uma calcificação do eleitorado, mais do que uma polarização. Uma calcificação significa dizer que o país tem dois blocos com identidade ideológica muito consolidada. Um bloco ao redor do presidente Lula, outro bloco ao redor de Jair Bolsonaro. Esses dois blocos, somados, eles representam perto de 80% do eleitorado que, por razão alguma, aparentemente, mudaria seu voto. Uhum. Isso é a calcificação. Seria necessário uma mudança espetacular na vida do país para que essa calcificação se desfizesse. Ou seria necessário que os personagens centrais não existissem mais. De certa maneira, é possível a gente imaginar que essa calcificação só será superada quando Lula e a família Bolsonaro estiverem fora do jogo, não puderem mais disputar eleições ou estiverem já ausentes da vida política. É razoável pensar que só vai acontecer nesse momento. Portanto, é algo só possível a partir de 2030. Diante desse cenário, o que se move por um lado ou por outro são dois grupos de eleitores. Um grupo de eleitores que são os eleitores que estão nas franjas de cada um desses blocos. Tá? São eleitores que a gente pode caracterizar esses dois grupos de eleitores dentro de um mesmo fragmento do eleitorado, que são os eleitores independentes. Tá? Esses eleitores independentes são os eleitores fora da calcificação. Tá? Então, você tem entre os eleitores independentes aqueles que possuem uma preferência eleitoral por Lula ou por Bolsonaro, e você tem os eleitores indecisos, que não sabem ainda que rumo tomarão. Esses eleitores que têm uma preferência por um lado ou por outro, mas não estão na calcificação, eles podem mudar de voto.
foi o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Um pedaço desses eleitores independentes que votavam por Flávio Bolsonaro, que declaravam voto por Flávio Bolsonaro, diante das denúncias do caso Vorcário, do caso Flávio Bolsonaro Vorcário, esses eleitores que declaravam preferência antes em Flávio Bolsonaro, eles abandonaram Flávio Bolsonaro. Eles se soltaram do Flávio Bolsonaro. Não foram para o Lula, porque esses eleitores eles não são bolsonaristas, mas eles são antipetistas. Por isso que não tem gangorra, né? O Flávio cai e o Lula não cresce. Esses eleitores que se descolam do Flávio, e que é uma fração pequena, nós estamos falando aí de 3, 4 pontos percentuais, né? Esses eleitores buscam novos nomes, isso explica, por exemplo, um certo crescimento do Renan Santos, né? Ou vão para o não sei na pesquisa, né? Eleitores não posicionados. Não, esses eleitores, eles podem ir para outros nomes até outubro ou podem retornar a Flávio Bolsonaro. Eles estão brigados com Flávio Bolsonaro, mas eles não estão rompidos. Não é? É como uma briga de casal. O casal briga, discute, o sujeito vai para a casa da mãe, mas isso não quer dizer ainda o fim do relacionamento. É essa situação dessa franja. Não é? O outro grupo de eleitores, que são os eleitores que ainda não definiram posição, eles passam a ser, nessa conjuntura, mais passíveis de sedução pelo presidente Lula. O presidente Lula está crescendo nesses eleitores. Aqueles eleitores independentes que não revelavam até agora preferência por uma ou outra candidatura. O presidente Lula está conseguindo melhorar um pouco o desempenho do seu governo, ainda não é o desempenho eleitoral, neste grupo de eleitores. É razoável pensar que, logo mais, esses eleitores que estão mudando sua avaliação sobre o governo Lula, que eles passem a declarar seu voto no presidente. E que, portanto, isso provoque alguma subida nas intenções de voto no presidente Lula. De toda maneira, não há uma conjuntura disruptiva, não é que Flávio Bolsonaro foi golpeado e está morrendo, não é que Flávio Bolsonaro foi a nocaute, não é nada disso, mas a luta por pontos passou a ser uma luta favorável ao presidente Lula. E não era há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, o presidente Lula estava perdendo por pontos. Agora está ganhando por pontos. Maravilha. E dentro desse cenário, né, estava conversando aqui com o Léo, a família Bolsonaro aposta ainda nessa manutenção aí do Flávio. O Flávio ocupa esse lugar, né? Ele está sentado nessa cadeira aí, parece que não vai abrir mão. E ele foi para os Estados Unidos. Cadê aqui? Flávio Bolsonaro vai para os Estados Unidos para tentar encontro com Trump. Muita gente está dizendo que ele está fugindo, né? Como é que você avalia essa saída, digamos assim, a saída do Flávio para os Estados Unidos? Não, acho que vai haver o encontro dele com Donald Trump. Acho que ele está indo para esse encontro. Tá? É possível que ele não tenha uma agenda confirmada, é o que parte da imprensa noticia, mas me parece que essa é a jogada. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, que um dos fatores que melhorou a popularidade do governo Lula foi exatamente a ida do Lula a Washington e a maneira como o presidente Lula se comportou, com muita firmeza, com muita sobriedade, com muita autonomia, sem ser feito de esparro pelo presidente Donald Trump, como ocorreu com outros chefes de Estado. Então, o presidente Lula foi à jaula, foi ali visitar o Trump na sua jaula, mas lidou bem com a fera, se saiu muito bem. Né? Isso ajudou a melhorar a popularidade do Lula. Então, Flávio Bolsonaro quer neutralizar o fator Trump. Pode ser. Mostrar ao país que ele é amigo do presidente Trump, que ele é apoiado pelo presidente Trump.
e, com isso, tentar reforçar a sua identidade como um homem do Ocidente, que é um atrativo para uma parte do eleitorado. O segundo fator é que ele precisa de uma boa notícia, né? Eu não acho que ele está fugindo da má notícia. A má notícia eu acompanho. Antigamente, sair do país podia te poupar. Atualmente não quer dizer coisa nenhuma, né? Dadas as redes sociais e essa coisa toda, ele não consegue fugir do problema. O que ele está atrás é de uma boa notícia. Ele quer que a manchete dos jornais, que os títulos das matérias, que as escaladas dos noticiários na TV e no rádio deixem de ser Flávio Bolsonaro conversou com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro, e passa a ser Flávio Bolsonaro recebido na Casa Branca por Donald Trump. Ele quer trocar uma má notícia por uma boa notícia. Aparentemente, as chances de ele ser recebido por Donald Trump são grandes. São grandes. Eu não acho que ele cometeria o erro absurdo de ir aos Estados Unidos para se encontrar com o Trump e tomar um bolo. Isso seria desmoralizante. Ele perderia ainda mais espaço. Né? Creio eu, mas a minha aposta é sempre a do bom senso das pessoas, com um pouco de bom senso as pessoas têm, creio que ele não viajaria para os Estados Unidos sem ter uma confirmação, ainda que informal, de que será recebido por Donald Trump, e se não por Donald Trump, ao menos por Marco Rubio ou por alguma estrela do governo Trump. Né? Ou seja, ele ir aos Estados Unidos e não ser recebido por Donald Trump nem por Marco Rubio seria um desgaste à sua candidatura. Né? Não, de fato, né? Essa questão de bom senso já me deixa na dúvida, mas... Não, oxalá que ele não tenha esse bom senso para se desgastar um pouco mais. Mas eu acho que isso aqui é meio trivial, né? Ou seja, o cidadão viajaria para os Estados Unidos dizendo que vai se encontrar com Trump e não se encontra com Trump? Eu sei. O Luiz Bussato diz: será que o antipetismo descalcifica mesmo na ausência de Lula? É uma pergunta aqui. Olha, é difícil avaliar isso a frio, né? Porque o antipetismo ele tem múltiplas fontes. Ela representa uma reação das elites brasileiras e das camadas médias contra a emergência de uma força política que representa os mais pobres e que, ao fazê-lo, ao representar os mais pobres, atiça os conflitos de classe no país. Sobre o antipetismo, recaem valores morais que foram sendo construídos pela direita. Né? Por exemplo, a associação entre o petismo e a corrupção. Mensalão, Lava Jato. Né? É necessário um certo tempo para perceber qual é o grau de enraizamento do antipetismo, se ele está diretamente associado ao Lula, sem o Lula o antipetismo perde força, mas aí corre o risco do petismo também perder força. É difícil prever. Né? É um fenômeno semelhante que acontece, por exemplo, na Argentina, né? Com o peronismo. É um fenômeno... O antiperonismo é um vetor da sociedade argentina há 70 anos. Falando em antipetismo, lá atrás, como é que começa o antipetismo, né? E aí vou trazer aqui uma matéria que é justamente sobre a figura do Joaquim Barbosa. Teve esse primeiro teste aí com o nome dele, e o Joaquim Barbosa teve uma pontuação, um desempenho inexpressivo. Ele aparece apenas com 2% e 3% nos cenários estimulados da pesquisa de hoje, né, que saiu hoje, a Nexus, e registra 0% na espontânea. Então, eu meio que fico achando ótimo também, né, porque foi um personagem ali que claramente foi nefasto. Está dando um eco horrível. Olha, eu acho que é um personagem já totalmente marginal. Né?
foi um personagem de ocasião, como é comum na história política. Um personagem que ele tem uma funcionalidade para as elites num certo momento, como aconteceu com o Sérgio Moro, e depois ele é descartado. No caso do Sérgio Moro, ele conseguiu uma sobrevivência regional. O Paraná tem a presença de forças conservadoras relevantes que se abraçaram ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro conseguiu transitar com rapidez do Poder Judiciário para a política pelas mãos de Bolsonaro. Então, ele sobreviveu, o Sérgio Moro, mas como um personagem também irrelevante, não é? O Joaquim Barbosa, ele foi descartado depois do Mensalão, não é? Ele se apoiou sobre uma elite racista que fez dele o que quis quando ele era útil para enfrentar o PT. Depois que ele cumpriu sua função, ele foi demitido pela porta de serviço. Ele é um Zé Ninguém. É isso que ele virou. Não é? Então, é um personagem completamente esvaziado. Não tem nenhuma, não vejo nenhuma possibilidade dele ganhar espaço. É um personagem marginal, quase uma anedota. Ainda voltando a trazer aqui a pesquisa Nexus, deixa eu colocar aqui o quadro. Eu estava dando uma olhadinha aqui, né? Os outros candidatos, né? Tem essa no cenário 1, o Lula com 47, com mais 1 ponto, e o Flávio com 43% menos 2. No cenário 2, isso é segundo turno, tá? O Lula, 49%, né? Mais 4 pontos. E o Romeu Zema, menos 3 pontos. E no cenário 3, o Lula contra o Caiado, Lula 46% e o Ronaldo Caiado com 40%. Como é que você avalia esses outros dois nomes concorrendo aí com Lula? O Zema e o Caiado, nessa possibilidade até do Flávio talvez sair de cena, se é que ela existe. Eu acho que essa possibilidade do Flávio Bolsonaro sair de cena é praticamente nula. Já se passaram vários dias depois da denúncia de suas negociações com o Vorcaro. O efeito que isso poderia provocar já foi medido pelas pesquisas. E, evidentemente, a família Bolsonaro não está nem um pouco disposta a abrir mão do seu capital eleitoral e passá-lo gratuitamente a terceiros. Então, eu acho praticamente nula essa hipótese, a não ser que novas revelações venham à tona de um impacto superior às revelações iniciais. Eu não vejo possibilidade de renúncia de Flávio Bolsonaro à sua candidatura. Né? Mas as próprias pesquisas mostram aquilo que a gente vinha conversando antes, né, Daphne? Na inexistência de uma candidatura Bolsonaro, a candidatura antipetista que melhor se posicionar era do Bloco. Todos eles têm mais ou menos um percentual parecido no segundo turno contra Lula. Né? O antipetismo é um vetor que unifica a direita. Como o antibolsonarismo unificaria a esquerda? Se fosse feito um exercício, não é o presidente Lula, quem vai para o segundo turno é o Fernando Haddad, ou é o Guilherme Boulos, ou é o Camilo Santana, qualquer nome desse tipo. Embora provavelmente você tivesse uma queda na preferência eleitoral, vai unificar o bloco no segundo turno. Não no primeiro, mas no segundo unifica. Por conta do que a gente comentava aqui, da calcificação. Muito bem. Queria trazer aqui agora uma outra pauta para você falar, que é justamente cadê? Essa daqui, sobre a escala 6x1, né? Que é algo também notícia de hoje. Deixa eu só fechar seu microfone aqui, que me dá um eco que eu não consigo nem... eu fico escutando a minha voz, não sei se o público escuta também, mas o microfone está alto. Vamos lá. O governo fecha a proposta para fim da escala 6x1 e busca consenso no Congresso. O ministro José Guimarães diz que Lula quer efeito imediato para a nova regra e vê a eleição de 2026 como a mais radicalizada da história recente. Sobre justamente essa escala 6x1, na semana passada eu conversava com você, né, Breno, que você disse que o problema desse assunto é quando que ela vai acabar, né? Quando que vai ser implementado o fim da escala 6x1.
até agora, né, uma semana depois, como é que você está vendo essa discussão, o avanço disso tudo e como é que você vê aí a preocupação do ministro José Guimarães? Olha, é necessário prestarmos atenção na negociação que está em curso. Há setores no governo que propõem uma negociação que é assim: imediata implementação da escala 5x2. Mas a jornada de trabalho de 44 para 40 horas, ela teria uma transição. Eu acho isso uma armadilha. Acho um erro se o governo negociar dessa forma. Você implementaria a jornada 5x2, mas as pessoas, 4 horas, a jornada de trabalho de 44 horas seria dividida por 5. Cada pessoa teria que trabalhar mais nos 5 dias de trabalho para completar uma jornada de 44 horas. Tá? Há quem avalie que o interesse imediato dos trabalhadores é a escala 5x2. E que, se esse for o preço a pagar, fazer uma transição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas em 5 anos, que esse preço deve ser pago. Tá? Então, há setores no governo que propõem esta solução. Tá? Implicaria na imediata implementação da escala 5x2, fato, mas não na redução imediata da jornada de trabalho para 40 horas. Tá? Eu acho que, com o apoio que tem o fim da escala 6x1 na sociedade, o governo não precisa negociar nesses termos. O governo pode acionar, coisa que não fez até agora, poderia acionar o movimento sindical, o movimento popular, a pressão sobre o parlamento, as redes sociais, botar o dedo apontando para quem são os deputados que querem impedir a aprovação da PEC plenamente, e assim por diante. Eu acho que negociar, se a negociação for nos termos da transição, o governo, na minha opinião, comete um erro não só no que diz respeito aos interesses dos trabalhadores, mas um erro político, um erro de imagem, ou seja, um erro de que, mais uma vez, o governo cede ao Centrão. E por que você acha que não foi acionado ainda o movimento sindical? Qual é a dificuldade? Porque não é da lógica dos governos petistas. A metodologia do presidente Lula é a metodologia do consenso. O que é a metodologia do consenso? Você identifica um problema, você ouve os mais diversos setores sobre aquele problema e você só apresenta um projeto depois que algum consenso se criou, inclusive com adversários. E, para criar esse consenso, você tem que fazer uma série de concessões, já que o governo não tem maioria no parlamento. Não é a metodologia de diagnóstico, o diagnóstico dá origem a um projeto, você briga por aquele projeto e negocia depois. Não é essa a metodologia do governo. A metodologia do governo é de criar o consenso antes de brigar, evitar brigas, evitar confrontos. Essa é a metodologia permanente do governo, né? É a maneira pela qual o presidente Lula busca enfrentar o fato de que não tem maioria no parlamento, de que a gente não vive um ciclo de mobilização da sociedade, não tem apoio nos meios de comunicação. Então, a lógica é avançar através do consenso. E por isso que o avanço é sempre lento, é sempre gradual, né? É um avanço que ele se apoia em mecanismos de negociação. Né? Não é uma metodologia na qual se busca criar, pela mobilização social, uma nova correlação de forças. O que é assim, interessante, né? Porque o Lula justamente surge pela mobilização social. Né? E numa outra etapa, não é? Ele não era governo, ele era líder sindical, depois fundador do PT, e creio que se estabeleceu como um pilar da estratégia de governabilidade do PT desde o primeiro governo, ou seja, uma compreensão de que, olha,
Nós estamos num refluxo estrutural das lutas sociais. As lutas sociais, a partir do final dos anos 90, a partir de meados dos anos 90, elas entraram em refluxo. Continuamos nesse refluxo. Nós não somos capazes mais de repetir as grandes mobilizações dos anos 70 e 80. Estamos em minoria no parlamento, não temos uma maioria de esquerda, longe disso. O poder judiciário é avesso à esquerda, avesso à classe trabalhadora, os meios de comunicação também, a elite é furiosa. Como é que a gente sobrevive nesse mar bravio? Então, a maneira de sobreviver nesse mar bravio é passar um claro sinal de que não haverá rupturas, de que só haverá mudanças a partir do consenso. Então, com isso, você tenta estabelecer um código com o teu inimigo. Você não me golpeia e eu não te golpeio. É verdade que esse código furou, né? Furou no Mensalão, furou na Lava Jato, furou no golpe contra a Dilma, mas a lógica é essa. Ou seja, em troca do meu compromisso de não haver rupturas, que vocês estabeleçam o mesmo compromisso. De tal maneira que avance-se na medida em que haja consenso. Nós não vamos recorrer à carta mobilização social. Vocês não recorram à carta golpe de Estado. Eu acho que o PT cumpriu o seu compromisso de não recorrer à carta mobilização social, mas a elite do país não cumpre a sua parte, que seria não recorrer ao golpismo, né? Bom, e você falou, né, Breno, que o Flávio vai aos Estados Unidos em busca de uma notícia, né? Até talvez para mudar a pauta dessa questão do Banco Master. E eu queria saber como é que você vê nesse cenário político de escândalo que aparece aí a família Bolsonaro, principalmente o Flávio envolvido, como é que você vê o cenário da Copa? Você acha que distrai, né, essa questão da política? Eu estou aqui com uma matéria que eu achei interessante. O Brasil aparece entre os favoritos, mas Banco Francês aponta a França como o principal candidato ao título da Copa de 2026. É o relatório da Natixis, baseado em 100 mil simulações, colocando a França e a Espanha na frente e do Brasil, né? E aí, se você olhar aqui, ó, a França, depois Espanha, Argentina, Portugal e Brasil. A gente está atrás de Portugal. Eu achei assim até. Eu acho que nós estamos atrás até mesmo da Inglaterra. A Inglaterra aparece logo depois, né? A Inglaterra aparece abaixo do Brasil e depois vem a Colômbia. Eu acho que é um levante, eu não sei qual a metodologia empregada, mas é bastante. Enfim, eu não sei os fatores estatísticos que eles utilizaram, mas é bastante realista. Eu acho que é essa a hierarquia mesmo da Copa. Eu tenho dúvidas sobre França na frente da Espanha. Eu acho que a Espanha está na frente da França. A minha hierarquia seria Espanha, França, Argentina, Portugal, Inglaterra e Brasil. Poxa, quer dizer que não tem nem. Você acha que o Brasil não tem a menor chance, né? Não. O Brasil vai cair nas oitavas de final, talvez nas quartas. Né? Isso é bom ou ruim para o Lula politicamente ou não influi em nada? Eu acho que não influi mais em nada. Né? O Lula ganhou as eleições. Bom, o Bolsonaro que era governo na Copa do Mundo de 22. Mas veja, a Dilma foi reeleita em 2014 com o Brasil tomando 7-1 da Alemanha. Na Copa jogando em casa. Não. Isso não tem mais. Eu não sei se algum dia teve efeito, para falar a verdade, mas certamente nos últimos 20 anos isso já não tem mais nenhum efeito. Por que o Serra não ganhou a eleição em 2002 se o Brasil foi campeão mundial? Não, era o candidato do governo incumbente. Serra e perdeu para o Lula. Perdeu feio. Não tem nenhum efeito. Infelizmente, o povo já se deu conta que futebol é futebol, política é política. Eu gostaria que a esquerda também se desse conta disso. De que futebol é futebol, política é política. Mas, Breno, tá, futebol é futebol, política é política, mas isso captura a pauta, né? Tá todo mundo falando que o Flávio Bolsonaro pegou dinheiro ali de forma indevida do escândalo para fazer um filme inexistente praticamente, né?
E aí todo mundo vai falar do futebol, do Neymar que caiu, se o Neymar devia ter sido escalado ou não, porque o Neymar está caindo demais. Você não acha que isso tem um... Talvez não tenha no resultado final, mas assim, no jornalismo, no que das pessoas estão comentando, tem, não? Uma suspensão da pauta política? Isso, durante esse período que o Brasil vai estar em campo, né? Porque depois, segundo você, vai sair rapidamente. Pode ser. Pode ser, nesse aspecto, eu não tinha pensado. Pode ser. Isso sim, pode ser útil. Mas se bem que o efeito futebol na agenda do país mudou já, né? Ou seja, as pessoas, claro, continuam gostando de futebol, acompanhando futebol, mas aquela dominância do futebol na agenda do país quando se aproximava da Copa do Mundo, eu acho que hoje é menor do que no passado. Teve uma fotografia que viralizou aí, que foi justamente alguém que botou uma bandeira do Brasil e escreveu embaixo, é para a Copa, né? Porque, inclusive, tem isso, né? Apesar de o brasileiro ter entendido que política, futebol é futebol, ninguém aqui que está torcendo pelo Brasil e é do campo progressista está a fim de ser confundido com o Bolsonaro. Então... Mas eu vou só dizer, a esquerda tem que aprender a lidar com essa situação, futebol e política. Porque tem uma coisa, eu tenho falado isso, as pessoas ficam bravas comigo, né? Mas tem uma frase que vem lá dos anos 60, que nasceu nos Estados Unidos e que a gente importou, que para mim é um horror, que é tudo é política. Essa frase é tenebrosa, porque ela separa a esquerda do povo. Porque não é, para o povo, nem tudo é política. E essa frase é falsa. É falsa. Não é? E essa frase cria uma esquerda que se dissocia do sentimento popular. O povo vai vestir a camiseta de seleção brasileira porque vai torcer pela seleção, não é porque é bolsonarista. Ninguém está preocupado com isso. Quem se preocupa com isso é a militância de esquerda. O povo não está nem aí para isso. Vai colocar a camiseta do Brasil para torcer pelo Brasil. Uhum. O Gilberto Geraldo mandou aqui um comentário. O Neymar vai deitar e rolar nesta Copa. Enfim. Primeiro, talvez ele não esteja nem em condições físicas de ir para a Copa, né? Porque ele está continuando. Vamos ver, né? Bom, Breno, queria falar de um outro assunto aqui, agora mais ligado à questão externa, né? Como é que você está vendo o que está acontecendo lá na Bolívia? Deixa eu abrir aqui e a gente traz a notícia da matéria de hoje. Central Sindical Boliviana condiciona diálogo com o governo ao fim de prisões. Então, assim, o bicho está pegando lá na Bolívia, né? Eu queria que você fizesse aí uma análise, um apanhado do que está acontecendo na Bolívia e quais são as consequências em matéria de América Latina aqui para a gente. Bom, vou antes fazer um marketing aqui. Eu, na semana passada, na sexta-feira, eu entrevistei o ex-presidente Evo Morales, né? Então, quem quiser, a entrevista é exatamente sobre essa situação da Bolívia. Podem procurar ali no canal do Opera Mundi e vocês vão encontrar uma entrevista de cerca de 1 hora de duração em que Evo Morales expõe a situação e propõe uma saída, né? A saída que ele propõe é a antecipação das eleições presidenciais, impeachment de Rodrigo Paz e a convocação de eleições em 90 dias. Na entrevista ele diz, ou bem o presidente Rodrigo Paz cancela as leis que aprovou, prejudicando a classe trabalhadora, ou bem o Congresso o afasta e antecipa eleições presidenciais. O que há na Bolívia é uma revolta fortíssima, com diversas fontes, né? Então, a luta dos mineiros, central sindical, é predominantemente liderada pelos mineiros. Os mineiros são o setor mais forte da classe trabalhadora boliviana, mas você tem, ao mesmo tempo, a revolta dos camponeses e dos indígenas. Então, são vários fluxos que alimentam essa revolta. Essa revolta vai adquirindo, em certas áreas do país, uma característica semi-insurrecional. Eles enfrentam as forças policiais, eles exigem
as suas reivindicações, mas a perspectiva de derrubar o governo começa a aparecer nas ruas. Aparecer nas ruas. E assim está evoluindo a mobilização na Bolívia. O governo de Rodrigo Paz, o presidente Rodrigo Paz, ele fez mudanças no governo, substituiu o ministro do Trabalho, ele tenta conter essa avalanche, também adotando métodos repressivos duríssimos, incluindo contra o presidente Evo Morales. Evo Morales me deu entrevista na sexta-feira sob mandato de prisão. Ele é inexpugnável, porque a Bolívia é um país complexo, então todo mundo sabe onde está o presidente Evo Morales, ele não está clandestino, ele está ali no trópico de Cochabamba. Agora, a polícia não consegue chegar lá, nem o exército boliviano, porque os camponeses o protegem, os indígenas o protegem, é impraticável chegar no trópico. Então, há um mandado de prisão que nunca vai ser executado. Mas há muitas prisões, há muita repressão na Bolívia nesse momento. Se o governo não ceder, se o governo não renunciar a essas medidas antipopulares, eu acredito que essa mobilização vai se transformar numa mobilização política. A principal reivindicação, a reivindicação unificadora, será fora paz e antecipação do processo eleitoral. O que significaria, em termos de correlação de forças, uma reabertura do cenário para o bloco histórico liderado por Evo Morales, não necessariamente para uma candidatura de Evo Morales, ainda que isso não possa ser descartado, porque Evo Morales ele é capaz de recompor uma maioria política no país, sob sua liderança, com todo o desgaste sofrido. Na entrevista para mim, ele não se apresenta como candidato a presidente, mas é razoável supor que essa seja a sua intenção, recuperar seus direitos eleitorais, ver os processos que estão movidos contra si anulados e que ele possa ir a uma disputa presidencial e as vença e retorne ao governo. Creio que seja essa a sua expectativa. E quais são o que isso, digamos assim, tem de consequência política para a América Latina em relação Nós estamos vivendo um momento delicado na América Latina, né? Obter algumas vitórias é positivo e haver uma mobilização social do porte da Bolívia é sensacional. Mostra que as coisas podem ser diferentes. Vamos combinar que nós temos uma ofensiva conservadora em curso no continente, no subcontinente. Você tem aí caindo peças. A esquerda liderava a Argentina, perdeu, liderava o Chile, perdeu, vai disputar domingo as eleições da Colômbia, deve ficar na frente no primeiro turno, se for para o segundo turno, pode ter dificuldades, mudar o cenário político na Bolívia, onde também foi a direita que venceu e a esquerda perdeu, depois de 20 anos, quase 20 anos, a esquerda, no ano passado, perde as eleições e quem ganha as eleições é a direita. Então, uma reversão desse cenário na Bolívia, ali na nossa fronteira, é positivo, né? Bom, exatamente, né? Ainda mais com outros, digamos assim, países que estão também dominados pela extrema-direita, como a Argentina, por exemplo, né? E que está difícil ali, digamos assim, um avanço. Agora, queria trazer para você, para a gente ainda continuar na pauta internacional, Irã, né? Tem matéria de hoje trazendo aqui, que é essa daqui. Impasses criados pelos Estados Unidos travam negociações, disse o Irã. Obstruções dos Estados Unidos em cláusulas sobre ativos congelados impedem avanço de memorando, segundo mídia iraniana. Como é que você está vendo esse impasse? Claro que sempre causado por essa questão do Trump, que avança e retrocede, é uma coisa assim meio complicada, digamos assim. Olha, eu acho que o presidente Donald Trump está numa sinuca de bico. Não é? Ele fez uma aposta na guerra contra o Irã,
aposta que dobraria a República Islâmica, que derrubaria o regime, que seria fácil e rapidamente vitorioso, e nada disso aconteceu. O fato é que os Estados Unidos, até o presente momento, perderam a guerra. E ele precisa sair dessa situação. O Irã, sabedor de uma correlação de forças a seu favor, o Irã colocou na mesa uma estratégia de negociação inteligente e dura, que é declarar um cessar-fogo de 60 dias, de mais 60 dias, estabelecer um memorando de entendimento que resolve assuntos de interesse dos Estados Unidos e assuntos de interesse do Irã. Quer dizer, qual é o assunto de interesse dos Estados Unidos? O Irã diz que libera o Estreito de Hormuz. Quais são os assuntos de interesse do Irã? O descongelamento dos seus ativos financeiros, além do próprio compromisso norte-americano de que não haverá novos ataques ao Irã. Esse memorando ele representa uma derrota para o Donald Trump, uma derrota acachapante, porque sequer o tema nuclear consta do memorando. O memorando joga o tema do urânio para ser discutido nos próximos 60 dias. Não estabelece uma solução, até onde se sabe. E Donald Trump está com dificuldades com esse memorando. Ele quer um memorando que ele possa cantar vitória. Se o Irã, se as condições iranianas forem atendidas, a Casa Branca estaria passando um recibo de derrota. E Donald Trump quer evitar isso. E o Irã joga duro. O Irã, decididamente, não tem medo da guerra. Não tem medo da guerra. O Irã não recua na negociação. Tá? Ao contrário, o Irã faz uma aposta de que o retorno à guerra, embora isso vá machucar o país, levará os Estados Unidos a se afundar ainda mais no pântano em que se meteram. Uhum. Tá? Então, é uma situação na qual os Estados Unidos estão enfraquecidos. Né? É uma negociação desfavorável aos Estados Unidos. E Donald Trump tenta administrar essa situação. E enquanto setores do seu próprio governo, além de Israel, que é um ator diretamente envolvido, o pressionam para voltar à guerra, de que não há como lidar com o Irã sem derrotá-lo militarmente, e que deveria ser dobrada a aposta, ou seja, que os Estados Unidos deveria ir com a máxima capacidade militar que puderem para cima do Irã, porque enquanto o Irã sobreviver, uma ameaça irá pairar sobre os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio e sobre os interesses do seu cão de guarda, que é Israel. Então, você acha que essa guerra se prolonga? Veja, o problema é que a guerra trouxe muita impopularidade por Trump dentro dos Estados Unidos. Não apenas pelo desastre militar, mas porque aumentou a inflação, o preço do combustível disparou, a vida está mais cara, e aí, simetricamente a essa situação, se deteriorou a popularidade do governo Donald Trump e as intenções de voto dos republicanos para as eleições interperíodos, para a eleição de meio período, agora em novembro, né, as chamadas midterm. Então, o Donald Trump ele tem que pilotar essa situação interna, né? Ou seja, dobrar a aposta e continuar a guerra pode ser fatal para os seus interesses eleitorais. Né? Então, ele fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre o fogo e a frigideira. Assinar um memorando que pode ser um verdadeiro comprovante de que os Estados Unidos perderam a guerra, ou apostar na continuidade da guerra e internamente ver a sua popularidade sucumbir de vez. A situação é difícil para o presidente Donald Trump. Não estou dizendo que ela seja fácil para o Irã, mas o Irã tem, nesse momento, uma situação mais confortável. O Irã, caso esse memorando seja efetivamente assinado, o Irã terá avançado e muito na sua segurança, né? E muito, porque recuperará ativos congelados, garantirá sua soberania sobre o Estreito de Hormuz,
terá um compromisso público e firmado pelos Estados Unidos e que novos ataques militares não ocorrerão. O Irã sobe para a primeira prateleira, né? Se isso acontecer. Aquela primeira prateleira onde só estão os Estados Unidos, a Rússia e a China, o Irã vai direto para essa prateleira, se isso acontecer. Ele vira uma potência regional de grande projeção. Né? Então, isso se for assinado memorando. E se houver a guerra, é claro que ela é destrutiva, é perigosa, a infraestrutura pode ser atacada, pessoas vão morrer, mas o Irã é confiante na sua capacidade militar de enfrentar os Estados Unidos. Eles não nem internamente a população está receosa disso. Eles continuam a fazer manifestações gigantescas anti-americanas, e o espírito da população parece aquela música do Roberto Erasmo Carlos, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Uhum. Eles fazem uma aposta que na guerra eles também vencem. Então a situação do Irã é mais confortável que a dos Estados Unidos. Incrível, não é? Quem poderia imaginar isso 3, 4 meses atrás? Não dá para imaginar mesmo. Ô, Breno, uma coisinha antes da gente terminar, que daqui a pouquinho termina o nosso tempo aqui. Como é que você viu a questão da captura do Raul Castro pelos Estados Unidos? Eu vi que você postou sobre isso, né? Enfim, uma figura importantíssima para Cuba, e mais uma vez aí o Trump, digamos, tentando um homem de 94 anos que ele tem? 94, né? Foi Raul tem 94 anos. Vai fazer 95 agora em junho, se não me engano. Da captura, não, do indiciamento, desculpa, né? Indiciamento. Estava pensando no Maduro, mas diga. Olha, faz parte da escalada norte-americana contra Cuba, né? Repetindo o roteiro de Nicolás Maduro. Se acusam falsamente por determinados crimes para criar uma espécie de lastro jurídico que justifique um ataque diretamente a essa liderança política. Essa é a lógica. Foi o roteiro contra a Venezuela, é o roteiro contra Cuba. Eu creio que os riscos de um ataque militar dos Estados Unidos a Cuba são elevados. Por que são elevados? Porque Donald Trump precisa, principalmente porque Donald Trump precisa superar a imagem de fracasso no Irã. Donald Trump passou uma imagem de sucesso no seu ataque à Venezuela. Ele pôde cantar de galo, ele pôde reivindicar uma vitória cirúrgica e espetacular quando sequestra Nicolás Maduro. No Irã, a guerra desmoralizou Donald Trump internamente, mostrou um presidente fraco, um presidente errático e um presidente derrotado. Ele precisa recompor a sua imagem. E o fator Cuba pode ser a aposta para recompor essa imagem. Eles devem estar ali estudando um plano militar para tentar repetir em Cuba algo semelhante ao que fizeram na Venezuela. Então, é dessa maneira, creio eu, que deve ser compreendido o indiciamento do ex-presidente Raul Castro. Bom, você me mandou aqui a programação dessa semana, né? Deixa eu abri-la aqui para a gente falar sobre ela. Antes, vou só fechar aqui seu microfone. Eu baixei meu som, gente, mas não está dando certo, está fazendo muito eco. Então, segunda-feira, sempre às 19h, a não ser na sexta, que é às 11h, e na terça, que é às 11h. Então, não é sempre às 19h, né, Daphne? É segunda às 19h, Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT. Na terça, às 11h, a pré-candidata ao Senado, Marina Silva. A quarta-feira, às 19h, jornalista e escritora Juliana Dalpiva. Na quinta, às 19h, Mariane Santana, que é escritora. E na sexta, Heloísa Vilela, às 11h, jornalista. Então, essa programação, né, Breno? O Paulo Teixeira, hoje às 19h, a pauta principal é o balanço do governo Lula na pauta da reforma agrária.
Com a Marina Silva vai ser um conjunto de assuntos, mas o principal tema certamente será a crise ambiental. A Juliana Del Priva, ela acabou de coordenar um documentário a partir de uma investigação de anos chamado Bandidos de Farda, com novos e relevantes documentos sobre o período da ditadura militar, né? Mostrando, inclusive, como, para surpresa de muitos, até mesmo o Reino Unido contribuiu no treinamento e no apoio às forças repressivas aqui no Brasil durante a ditadura. Ela teve acesso aos arquivos do Ciro Etchegoyen. Ciro Etchegoyen foi um dos principais encarregados da tortura no Brasil, chefe da Casa de Petrópolis, a Casa da Morte. Ela fez um documentário, vou entrevistá-la sobre isso. A Mariane Santana, ela escreveu um livro muito interessante de crítica ao produtivismo, né? De que esta lógica de que nós temos que sempre produzir mais está adoecendo a sociedade brasileira e as sociedades do resto do mundo. E, finalmente, com a Heloísa Vilela, vai ser uma conversa sobre o tema que a Heloísa Vilela conhece mais do que ninguém, que é exatamente a situação